Certamente, em algum momento da sua vida, você já se sentiu sufocado por tanto barulho. Não apenas o barulho físico das ruas, das notificações que não param de chegar ou da televisão ligada ao fundo, mas também o barulho invisível, opiniões alheias, cobranças sociais, comparações constantes e aquela pressão silenciosa que insiste em nos lembrar de que não estamos fazendo o suficiente. Vivemos em um mundo que nos ensina a acreditar que precisamos estar sempre conectados, sempre opinando, sempre reagindo. Porém, quanto mais nos afogamos nesse mar de ruídos, mais perdemos a capacidade de ouvir o que realmente importa: a nossa própria voz interior. E é exatamente aí que entra uma verdade esquecida, mas que os grandes filósofos da antiguidade já conheciam muito bem. O poder do silêncio. Não o silêncio vazio da ausência de som, mas o silêncio que gera clareza, força e liberdade. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que a mente tranquila é capaz de atravessar qualquer tempestade. Mas como alcançar essa tranquilidade em uma era que se alimenta de distrações? Essa é a questão central que vamos explorar neste vídeo. Hoje, quero te convidar para uma jornada de reflexão profunda. Uma jornada onde vamos entender por que o silêncio é tão poderoso, como ele pode se tornar a nossa maior arma contra a ansiedade, a confusão e até mesmo contra o medo de viver. Mas não se engane, aprender a cultivar o silêncio não é tarefa simples. Ele exige disciplina, coragem e a disposição de nadar contra a correnteza do mundo moderno. Ao longo deste vídeo, vou mostrar como o silêncio pode transformar sua forma de pensar, agir e sentir. Vamos olhar para os ensinamentos de estoicos, de filósofos orientais e até de pensadores contemporâneos que redescobriram essa verdade milenar. E no final, você vai perceber que o silêncio não é apenas uma pausa entre palavras, mas o terreno fértil onde a sabedoria nasce. Se você já sentiu que está perdido em meio a tanto barulho, este vídeo é para você. Prepare-se, porque o silêncio vai te ensinar mais do que 1000 vozes juntas. Talvez você já tenha experimentado este fenômeno. Está em casa, em silêncio, sem nenhuma distração externa, mas sua mente parece uma feira lotada. Pensamentos surgem um atrás do outro, lembranças incômodas, preocupações futuras, arrependimentos do passado. É como se tivéssemos um rádio interno que nunca se desliga. O curioso é que a maioria das pessoas acredita que o silêncio significa apenas ausência de som externo. Mas não é. O verdadeiro silêncio começa dentro de nós. Ele é a arte de calar a mente para que possamos ouvir aquilo que realmente importa. Epicteto, um dos grandes estoicos, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como pensamos sobre elas. O barulho mental é exatamente isso: interpretações, julgamentos e narrativas intermináveis que criamos sobre o que acontece ao nosso redor. O resultado? Ansiedade, estresse e uma sensação permanente de insatisfação. O filósofo oriental Lao Tse também já nos alertava. Aquele que sabe não fala, e aquele que fala não sabe. O silêncio da mente é o estado em que paramos de dar tanto poder às palavras e começamos a experimentar a realidade de forma mais pura. Mas por que isso é tão difícil hoje em dia? Porque vivemos condicionados a reagir. Se alguém nos critica, respondemos imediatamente. Se vemos uma notícia, formamos uma opinião instantânea. Se sentimos um incômodo, buscamos distração para fugir dele. O resultado é uma mente viciada em barulho. E o pior é que esse barulho nos engana. Ele nos faz acreditar que estamos ocupados, produtivos, conscientes. Mas, na verdade, estamos apenas correndo em círculos dentro de nossas próprias cabeças. Imagine um lago cristalino. Quando a água está calma, conseguimos enxergar o fundo com clareza. Mas se atiramos pedras continuamente, a superfície se agita e tudo fica turvo. Assim é a nossa mente. Enquanto agitada, não enxerga a verdade. O silêncio
É o estado que deixa a água parar, revelando o que sempre esteve ali, mas que não víamos. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: mas como alcançar esse silêncio interior? A resposta não é mágica nem imediata. Assim como qualquer virtude, ela precisa ser cultivada. A prática da disciplina, da atenção e até mesmo de pequenos momentos de pausa no dia podem ser a porta de entrada. Se você prestar atenção, vai perceber que o silêncio praticamente desapareceu da vida moderna. Estamos constantemente cercados por sons, estímulos, notificações e vozes. É como se tivéssemos desenvolvido um medo profundo de ficar a sós com nós mesmos. Observe ao seu redor. Quando alguém fica alguns minutos sozinho, quase imediatamente pega o celular, abre uma rede social, coloca música ou liga a televisão. Esse hábito, aparentemente inocente, esconde algo muito maior: a incapacidade de encarar o próprio vazio interior. Os filósofos antigos já falavam sobre isso. Sêneca, por exemplo, dizia que a agitação constante é uma forma de escravidão. Ele nos alertava que aqueles que não sabem estar em paz consigo mesmos tornam-se reféns de qualquer distração externa, e o que vemos hoje é exatamente isso. Pessoas escravizadas por estímulos que não cessam. O silêncio se tornou raro porque a modernidade nos treinou para acreditar que tempo em silêncio é tempo perdido. Somos cobrados para estar sempre ativos, produzindo, consumindo, opinando. Mas essa correria constante rouba de nós o que há de mais valioso: a clareza de pensamento. Pascal, filósofo francês, chegou a afirmar que toda a infelicidade do homem provém de uma única coisa: não saber permanecer quieto em um quarto, sozinho. Essa frase, dita séculos atrás, nunca foi tão verdadeira como hoje. Vivemos em uma época em que a distração é vendida como entretenimento e a velocidade como virtude. O silêncio, por outro lado, é quase tratado como fraqueza. Mas a verdade é que apenas no silêncio conseguimos realmente pensar, refletir e compreender quem somos. Os algoritmos das redes sociais foram projetados para nos manter ocupados, rolando a tela sem parar. Eles sabem que, se ficarmos em silêncio, teremos tempo para pensar. E uma mente que pensa com clareza se torna menos manipulável. Por isso, nunca foi tão revolucionário cultivar momentos de silêncio. E aqui surge um ponto essencial. O silêncio não é apenas ausência de ruído, mas uma forma de resistência. Ele é um ato consciente de recusar as distrações e escolher a profundidade. É um retorno ao essencial, um reencontro com a própria mente. Muitas pessoas acreditam que ser livre significa poder dizer o que quiser, quando quiser. No entanto, os filósofos antigos nos mostram que a verdadeira liberdade está menos em falar e mais em escolher quando não falar. Pense nisso. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Uma discussão, uma resposta impulsiva, uma crítica lançada sem pensar. Palavras são como flechas. Uma vez disparadas, não voltam mais. É justamente aqui que o silêncio se revela uma das maiores virtudes. Os estoicos valorizavam profundamente a ideia de autocontrole. Para eles, liberdade não era satisfazer todos os impulsos, mas ser capaz de dominá-los. E o silêncio é o campo onde esse domínio se manifesta com clareza. Ficar em silêncio, quando tudo dentro de você clama para reagir, é um dos maiores atos de liberdade que um ser humano pode praticar. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. O silêncio, nesse sentido, é o espaço que criamos para que a razão tenha tempo de agir antes que a emoção assuma o controle. No mundo moderno, somos condicionados a reagir instantaneamente. Mensagens exigem respostas imediatas, comentários pedem réplicas instantâneas, e qualquer silêncio parece estranho, como se fosse um erro. Mas justamente ao recusar essa pressa, escolhemos a liberdade. O silêncio nos devolve
o poder de decidir quando e como agir. E mais, o silêncio também nos protege. Em meio ao barulho de opiniões, quem fala demais se expõe, se desgasta, perde energia. Já quem sabe se calar preserva sua força interior. Lao Tse dizia: aquele que conhece não fala. Aquele que fala não conhece. O sábio não desperdiça suas palavras, porque compreende que o verdadeiro poder está naquilo que não precisa ser dito. Veja como isso é revolucionário. Enquanto a maioria das pessoas corre para provar algo, para opinar, para se mostrar, o verdadeiro filósofo se recolhe, observa, entende. E quando fala, suas palavras têm um peso que o barulho nunca terá. O silêncio não é vazio. Ele é escolha, é contenção, é domínio. Ele é a prova de que você não é escravo das circunstâncias, mas senhor das suas reações. Se pensarmos no corpo humano, sabemos que ele só cresce quando enfrentamos resistência. O músculo só se fortalece quando é colocado à prova, quando suporta peso, quando atravessa o desconforto do esforço. Com a mente acontece exatamente o mesmo, e o silêncio é a sua forma de treino. Ao escolher o silêncio, estamos treinando nossa capacidade de resistir a impulsos imediatos. Estamos fortalecendo o autocontrole, a paciência e a clareza interior. É como se cada instante de silêncio fosse uma repetição mental, um exercício invisível que nos prepara para momentos muito maiores de dificuldade. Muitos acreditam que permanecer em silêncio é um sinal de fraqueza, mas é justamente o contrário. Silenciar quando se deseja explodir em palavras é uma demonstração de força. Aquele que não consegue calar a boca não é livre, mas escravo de suas próprias emoções. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembra que o maior poder do ser humano é o poder sobre si mesmo. Dominar exércitos, conquistar territórios ou acumular riquezas é insignificante se você não consegue dominar sua própria língua. O silêncio, nesse sentido, é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil forma de disciplina. E há um detalhe fundamental. O silêncio não é passividade. Não significa que você aceita tudo, nem que deixa de agir. Pelo contrário, o silêncio prepara o terreno da ação. Ele cria o espaço necessário para que as escolhas não sejam movidas pelo impulso, mas pela razão. Imagine um arqueiro. Antes de disparar a flecha, ele precisa de imobilidade, de foco, de silêncio interior. Só assim o tiro é certeiro. O mesmo acontece com nossas decisões. Se atiramos palavras ou ações sem o silêncio que antecede, erramos o alvo. Por isso, cultivar momentos de silêncio não é apenas uma prática espiritual ou filosófica, mas uma ferramenta prática para a vida cotidiana. No silêncio, você se escuta, se conhece, se fortalece. Ele é um laboratório secreto onde treinamos a alma para suportar as provações do mundo. A todo momento, somos bombardeados com notificações, mensagens, prazos e cobranças. É como se estivéssemos sempre correndo, mesmo quando estamos parados. Esse ritmo acelerado gera um inimigo silencioso que consome milhões de pessoas: a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o barulho da mente projetado no futuro. É a incapacidade de estar plenamente presente no agora, porque estamos sempre preocupados com o que pode acontecer amanhã. E é justamente aqui que o silêncio se revela como antídoto. No silêncio, aprendemos a desacelerar. Aprendemos a observar os pensamentos sem sermos arrastados por eles. É como se estivéssemos em um rio turbulento e, em vez de sermos levados pela correnteza, subíssemos para a margem, contemplando o fluxo de longe. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive no presente vive em paz. O silêncio nos traz de volta para o presente, nos arranca das garras do passado e do futuro, devolvendo-nos ao único tempo que realmente existe, o agora. Mas, paradoxalmente, a sociedade moderna teme o silêncio, justamente porque ele expõe aquilo que preferimos esconder. Quando estamos em silêncio, não há como fugir dos nossos próprios pensamentos.
Não há distração que disfarce as nossas inseguranças. E por isso, preferimos viver em constante barulho. No entanto, é apenas enfrentando esse desconforto que encontramos a verdadeira cura. A ansiedade se alimenta da fuga, mas enfraquece quando temos a coragem de olhar para ela em silêncio. Nesse espaço, percebemos que nossos medos não são tão grandes quanto parecem. A ciência moderna confirma isso. Estudos mostram que práticas de silêncio e meditação reduzem significativamente os níveis de estresse e ansiedade. Mas, muito antes da ciência, os filósofos já intuíram essa verdade. O silêncio é medicina para a alma. O silêncio, portanto, não é apenas ausência de barulho, mas presença de paz. Ele nos dá a clareza necessária para separar o que é real do que é imaginário, o que merece nossa energia do que deve ser deixado de lado. E, pouco a pouco, descobrimos que não precisamos preencher cada segundo com estímulos. Descobrimos que podemos respirar, pausar, existir. O silêncio nos devolve aquilo que o barulho nos rouba, a serenidade de simplesmente estar vivos. Existe uma frase antiga que diz: o sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo porque precisa dizer alguma coisa. Essa máxima revela uma verdade poderosa. O silêncio, em muitos casos, comunica mais do que 1000 palavras. Vivemos cercados de opiniões. Redes sociais transformaram cada indivíduo em um comentarista do mundo. Todo acontecimento exige uma reação imediata. Todo detalhe precisa ser comentado, compartilhado, discutido. Mas no excesso de vozes, a sabedoria se perde. É por isso que o silêncio se torna a linguagem dos sábios. Ele é o filtro que separa a palavra vazia da palavra necessária. Aquele que fala pouco não é porque não sabe, mas porque sabe demais para desperdiçar. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, nos deixou o famoso conselho: antes de falar, pergunte-se: é verdade? É útil? É necessário? Se não for, o silêncio é a melhor escolha. Esse ensinamento ecoa até hoje, porque nos lembra que não é a quantidade de palavras que importa, mas a qualidade delas. O silêncio é também uma forma de respeito. Ele mostra que sabemos ouvir. E ouvir, no mundo de hoje, é quase uma arte perdida. Enquanto a maioria das pessoas apenas espera a sua vez de falar, aquele que realmente escuta em silêncio aprende mais, compreende melhor e se conecta de forma mais profunda. Na filosofia oriental, o silêncio é até mais valorizado do que a fala. O Zen budismo, por exemplo, usa o silêncio como método de ensino. O mestre não responde sempre com palavras, mas com a pausa, para que o discípulo descubra a verdade por si mesmo. Isso nos ensina que nem toda pergunta precisa de resposta imediata, nem toda crítica merece réplica, nem toda provocação deve gerar confronto. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que podemos oferecer. Ele corta mais fundo do que 1000 argumentos, porque desarma, surpreende, deixa o outro diante de si mesmo. Quem domina o silêncio carrega consigo uma aura de sabedoria. Suas palavras, quando ditas, possuem mais peso. Seus gestos são mais significativos. Sua presença fala antes mesmo de sua boca se abrir. Assim, aprendemos que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de intenções, cheio de significado. Ele é a linguagem daqueles que não precisam provar nada, porque já compreenderam que a verdade não se perde no barulho. Ela floresce no silêncio. Há um tipo de força que não se mede em músculos nem em gritos. É a força de permanecer calmo em meio à tempestade, de não se abalar diante de provocações, de manter a mente firme quando tudo ao redor desmorona. Essa força nasce do silêncio interior. O mundo moderno confunde barulho com poder. Achamos que quem fala mais alto é mais forte, que quem grita com mais intensidade é quem vence. Mas, na realidade, a verdadeira força pertence àquele que não precisa se exaltar para ter domínio de si mesmo. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de imperturbabilidade. Não significa ausência de emoções.
mas a capacidade de não ser escravizado por elas. É o silêncio interior diante da ira, do medo, da vaidade. É olhar para dentro de si e perceber que nada externo pode roubar sua paz se você não permitir. Pense em um guerreiro. Não é o que ataca primeiro, de forma impetuosa, que vence a batalha, mas sim aquele que observa, espera, mantém o silêncio até encontrar o momento certo de agir. Esse guerreiro não desperdiça energia em movimentos inúteis. Ele guarda sua força e, por isso, ela é mais devastadora quando se manifesta. O mesmo acontece em nossa vida. Quando aprendemos a cultivar o silêncio interior, não nos deixamos arrastar por cada emoção passageira. Um insulto não nos desestabiliza. Uma crítica não nos destrói. Uma perda não nos define. Porque no silêncio, descobrimos que somos mais do que tudo isso. Essa força silenciosa também nos protege da necessidade constante de provar algo ao mundo. Quem é forte por dentro não precisa gritar sua força por fora. Quem é seguro de si não precisa da aprovação de todos. No entanto, conquistar esse silêncio não é simples. Ele exige treino, paciência, disciplina. É como domar um cavalo selvagem. No início, ele resiste, se agita, tenta escapar. Mas, com o tempo, aprende a seguir o comando do cavaleiro. Assim é a mente diante do silêncio. Turbulenta no início, mas, com prática, se torna firme e serena. A força interior não vem do barulho, mas da calma. Não vem da pressa, mas da paciência. E quando finalmente alcançamos esse estado, percebemos que nada externo pode nos derrubar, porque o que sustenta nossa vida não está fora, mas dentro. Desde os tempos antigos, os filósofos afirmam que a maior de todas as jornadas não é para fora, mas para dentro de nós mesmos. Sócrates dizia: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses." E o curioso é que esse caminho de autoconhecimento só pode ser percorrido através do silêncio. Quando estamos imersos no barulho do mundo, nossa atenção está sempre voltada para fora. O que os outros pensam de nós, o que devemos responder, o que precisamos conquistar. O silêncio nos obriga a voltar o olhar para dentro, a encarar aquilo que muitas vezes evitamos. É no silêncio que surgem as perguntas que realmente importam. Quem sou eu? O que estou fazendo com a minha vida? Quais são os valores que me guiam? Essas perguntas não podem ser respondidas na pressa do cotidiano, mas apenas na calma de um momento de introspecção. Muitos fogem do silêncio porque têm medo do que irão encontrar. Medo de perceber que vivem de aparências, que perseguem sonhos que não são seus, que se moldam às expectativas alheias. O barulho serve como anestesia, mas o silêncio nos confronta com a verdade. E ainda assim, é só enfrentando esse confronto que podemos mudar. O autoconhecimento exige coragem. Coragem para admitir fraquezas, reconhecer erros, aceitar nossas sombras. Mas também é no silêncio que descobrimos nossas forças ocultas, nossas virtudes esquecidas, nossa capacidade de nos reinventarmos. Sêneca dizia que nenhuma pessoa pode ser sábia sem antes aprender a examinar a própria alma. Esse exame não acontece em meio ao caos, mas na quietude. O silêncio é como um espelho. Nele, refletimos quem realmente somos, sem máscaras, sem distrações. Quando cultivamos o silêncio interior, descobrimos que não precisamos de tantas respostas externas. A vida deixa de ser uma corrida para se encaixar nos padrões e se torna um caminho de autenticidade. Passamos a agir não para agradar os outros, mas para ser fiéis a nós mesmos. E esse é talvez o maior presente do silêncio. Ele nos devolve a nós mesmos. Ele nos lembra que, antes de sermos o que o mundo espera, precisamos ser aquilo que nossa essência pede. Chegamos ao ponto central desta reflexão. O silêncio não é apenas uma prática ocasional, mas um estilo de vida capaz de transformar profundamente a maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos.
Quando cultivamos o silêncio, passamos a agir com mais consciência. Não respondemos de imediato a cada provocação. Não nos deixamos levar por cada impulso. Criamos espaço entre estímulo e resposta, e nesse espaço nasce a sabedoria. O silêncio também nos devolve o tempo. Pense em quantas horas desperdiçamos em discussões inúteis, em conversas vazias, em ruídos que não acrescentam nada. Ao escolher o silêncio, escolhemos investir esse tempo em crescimento, em reflexão, em construção de algo maior. Ele também fortalece nossas relações. Paradoxalmente, é no silêncio que aprendemos a ouvir de verdade. E ouvir é a maior demonstração de respeito que podemos oferecer a alguém. Uma palavra dita no momento certo, após muito silêncio, pode curar mais do que 1000 discursos. E não se trata de abandonar o mundo, mas de vivê-lo de forma mais plena. O silêncio não é fuga, mas presença. Ele nos ensina a estar inteiros em cada experiência, a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, a valorizar a simplicidade. Pense em como seria sua vida se você cultivasse diariamente pequenos momentos de silêncio. Alguns minutos sem o celular, sem a televisão, apenas respirando e observando seus pensamentos. Pense em como isso poderia mudar sua forma de lidar com os problemas, sua maneira de reagir, sua visão de futuro. O silêncio é o terreno fértil onde a disciplina cresce, onde a ansiedade diminui, onde a sabedoria floresce. Ele nos liberta das correntes invisíveis do barulho, nos devolve a serenidade e nos aproxima da essência do que significa viver bem. Os antigos filósofos já sabiam: quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo está preparado para enfrentar qualquer desafio da vida. Por isso, o convite que deixo hoje é simples: abrace o silêncio. Permita que ele faça parte dos seus dias. Não como ausência, mas como presença. Não como vazio, mas como plenitude. Se você chegou até aqui, significa que já deu o primeiro passo. Escolheu parar, ouvir e refletir. Que esse seja o início de uma vida mais calma, mais sábia e mais livre. Porque no fim das contas, o silêncio é a resposta que estávamos procurando. Se você aprendeu algo novo ou sentiu que este vídeo trouxe clareza para a sua vida, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas ideias para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre filosofia, reflexão de vida e práticas estoicas que podem transformar seu dia a dia. Lembre-se, a disciplina e o silêncio não são apenas conceitos, são ferramentas que você pode aplicar todos os dias para ser mais livre e mais consciente. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.